Salve turma, aqui é o César, eu sou professor de História e hoje eu vou fazer a correção aqui da semana 1 do segundo PET de 2021, do PET do segundo bimestre da turma do 8º ano do ensino fundamental. Lembrando que nesse PET do segundo bimestre são 6 semanas, então são bastante questões, vocês vão ver que os vídeos estão até ficando um pouco maiores, porque são várias questões e grande parte delas abertas, então tem que escrever bastante. Então vamos lá então, primeira questão. Eu não coloquei o texto aqui porque o texto está muito grande, então já vamos direto para a resposta aqui já. De acordo com o texto acima e os seus outros estudos, explique o que era o contrato social. Contrato social aí que é um conceito muito importante ali do período do Iluminismo. E a resposta, o iluminista Jean-Jacques Rousseau propôs um contrato social com regras e hierarquias para que as pessoas pudessem viver melhor em sociedade. Só que aqui o Rousseau ele não vai propor um modelo, né? Olha, sigam uma cartilha e sigam isso aí, certo? Ele vai propor o conceito que existe um contrato social entre a sociedade para que as pessoas possam viver. Porque ele acredita que se não existissem regras e as pessoas vivessem como quisessem, seria um caos total. Rousseau também defendia que a educação era o único caminho para que esse contrato social fosse seguido. Então ele acredita que uma sociedade sem educação é um caos. Talvez isso seja a explicação para tudo. Segunda questão. É comum vermos esse tipo de imagem em desenhos e animações. Relacione essa imagem ao conceito de iluminismo. E aqui, um rapazinho aqui com uma lâmpada na cabeça, também muito fácil. Acho que a gente já falou sobre isso aqui no bimestre passado. E a resposta, então, a imagem faz relação com a ideia de que o movimento iluminista surgiu para iluminar a cabeça das pessoas que se encontravam no escuro do período medieval. É claro que essa é uma imagem pejorativa, né, que os iluministas tinham com a Idade Média. A gente sabe que não é isso, não é um século de escuridão, teve produção científica ali, embora concentrada na mão da Igreja Católica. Terceira questão, Jean-Jacques Rousseau defendia a ideia de que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Você concorda com essa ideia? Justifique a resposta. Então, uma resposta pessoal, né, mas um comentário aí a gente pode dizer que o ambiente em que cada pessoa cresce, que ela vive, que ela está inserida naquele meio, vão de certa forma moldar a sua identidade. Mas é claro que outros fatores também vão influenciar nessa identidade do sujeito, como a cultura, como a educação e tudo mais. Mas o meio tem uma influência direta aí na formação do sujeito. Quarta questão, Adam Smith afirmava que o mercado se regula sem a intervenção do Estado, pois segue a lei da oferta e da procura. Nos últimos meses, muitos produtos sofreram alteração de preço devido à pandemia. Dê um exemplo do que mudou no preço onde você mora devido a esse momento e explique o motivo do aumento. Também uma resposta pessoal aí, em cada região aqui de Minas Gerais pode ter subido alguma coisa, mas eu vou citar aqui o exemplo do arroz, que o seu preço aumentou muito agora em todo o país, na verdade, por conta da pandemia. E por ser um item básico da alimentação do brasileiro, o mercado que vai regular entre a oferta e a demanda. Mas é claro, veja bem, preste muita atenção, o mercado ele também age pelos seus próprios interesses, não é só essa lei de oferta e da procura, certo? Porque como funciona? Se tem pouco arroz no mercado disponível para a população comprar, o preço aumenta, certo? Porque muitas pessoas estão querendo comprar. Agora, se tiver muito arroz e poucas pessoas querendo comprar, o preço abaixa. Só que o que fez ter pouco arroz durante a pandemia? Nós tivemos também uma alta do dólar muito grande, o que fez que os produtores de arroz tivessem a preferência de pegar essa mercadoria deles que eles tinham de arroz e ao invés de vender para os brasileiros pelo preço que eles já estavam acostumados, eles vão preferir pegar essa produção e vender para fora do país, vendendo para a Europa, para a Ásia principalmente, a preço de dólar. Então assim eles lucravam muito mais. Os produtores brasileiros de arroz tiveram a preferência de alimentar outros povos para receber mais dinheiro do que alimentar a própria população. Essa lei da oferta e da procura, oferta e da demanda, está abaixo aí de um interesse de lucro muito maior. Quinta questão. Montesquieu sugeriu que o poder fosse dividido em 3, executivo, legislativo e judiciário. Esses 3 poderes deveriam ser autônomos, ou seja, não podem interferir um no outro. Analise por que deve haver essa autonomia. Bom, também uma resposta muito simples, essa autonomia deve existir para que um não pudesse sobrepor o outro os seus interesses. Essa divisão vai ser feita justamente para que nenhum líder exerça o poder de forma autoritária, como por exemplo eram os líderes absolutistas. Montesquieu vai sugerir essa divisão dos poderes no contexto do absolutismo, onde um rei centralizava todas as decisões nele. Ele era um absoluto e mandava em tudo, então ele sugere a divisão dos poderes, para que tivesse assim uma maior representatividade também. Então, turma, essa foi a correção aqui da semana 1 do segundo PET de História de 2021. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários, sem problema algum. Já curte o vídeo aí, compartilha com os colegas também para divulgar o máximo possível essas correções. Também estou deixando aí as minhas redes sociais, segue lá, lives todos os dias na roxinha, cola lá para seguir a gente e é isso aí, até semana que vem. Valeu!